ouvindo você falar, muitas famílias, né, diziam, mas isso acontece em todos os lugares. Perfeito. Isso acontece com todo mundo. Toda Mas criança meu filho também faz birra. toda criança é desafiadora, toda criança vai fazer birra. Você que não sabe educar. O que acontece com um diagnóstico de TOD? Existe uma prevalência de tempo e de intensidade. Então, num recorte de 6 meses, o quanto esse transtorno aparece, quantos desafios acontecem, se são diários, qual a intensidade, né, com que frequência. Isso tem que ser muito analisado de forma criteriosa, sistematizada e por profissionais da saúde mental. Né, que acompanham essa criança, porque senão cai no crivo do julgamento, que isso é igual para todo mundo. Não, a criança que tem TOD, ela tem muito mais dificuldade de regulação emocional, ela tem algumas questões cerebrais ali que sofreram alteração e que levam para esse comportamento extremamente desafiador, quando ele tem que lidar com frustrações e emoções. Então é muito desorganizado e gera muito prejuízo. Quando a gente nega isso, a gente está negando acesso à saúde mental. Então isso tem que ficar muito claro. E quando eu tive consciência disso, que eu fui estudá-lo, então eu sou formada em comunicação, mas eu trabalhei a minha vida inteira em indústria farmacêutica e depois que eu me tornei mãe, eu interrompi a minha carreira para me dedicar à minha filha, porque desde pequena ela apresentava várias dificuldades. E aí eu comecei a estudar, eu fui fazer psicopedagogia, depois eu fiz neurociências aplicadas à educação, depois eu fui estudar sobre parentalidade, educação emocional, fiz um curso de orientação parental, em disciplina positiva, depois eu fiz uma pós-graduação em orientação parental, né? Fiz um curso muito bacana de intervenção respeitosa para crises agressivas. Tudo isso para me instrumentalizar, para criar mais repertório. Quando eu digo para vocês que eu escolho os convidados a dedo, eu escolho a dedo. É uma mãe encantadora, que super se capacitou e que, assim, ela realmente parou a vida dela para entender como ela podia ajudar essa filha, mas mais do que isso, colocar esta filha numa qualidade de vida, numa qualidade de existência, numa funcionalidade, né? Porque a evolução do TOD, o que faz um sintoma, né? O que faz um diagnóstico não é um ou outro sintoma isolado. Em algum momento, o seu filho vai apresentar um comportamento de oposição, de birra, de enfrentamento a uma figura de autoridade, mas isso não quer dizer que ele é TOD. O que faz um diagnóstico é a frequência, a intensidade, o quanto isso impacta na vida desta criança e na vida desta família, e aí a gente vai indo para o macro e na sociedade. Porque onde eu quero chegar? O TOD, ele pode evoluir para um transtorno de conduta, né? Então, quando a gente tem uma identificação precoce, porque ele é de início precoce, tá? Não vai apresentar TOD aos 15 anos. Ele é de início precoce. Então, quando você tem uma identificação precoce, um diagnóstico precoce, e você tem um tratamento e o envolvimento da família, que é o trabalho maravilhoso que ela faz, a gente pode generalizar, a gente pode entregar para esse indivíduo um desenvolvimento mais saudável. É só esse parênteses que eu queria fazer para vocês entenderem a importância do trabalho dela. É o que você falou, o termômetro é o prejuízo. É o prejuízo. Então você olha para essa criança, ela está em prejuízo dentro da sociedade, no ambiente acadêmico, na família, né, nas relações próximas. E eu mudei tudo isso. E começou a dar certo. Não foi da dia para a noite, mas pequenas situações começaram a despertar dentro da minha casa diferente. E foi bem na época da pandemia que isso aconteceu. E eu falava assim, meu Deus, imagina tanto de família que deve ter com filho com algum tipo de transtorno, algum tipo de neurodiversidade dentro de casa e sem norte. As clínicas fechadas. Tudo. Aí eu falei pro meu marido, eu vou abrir um Instagram, ele vai se chamar TOD, T-O-D, que é a sigla, né? _ te conto tudo. E tudo que eu tô fazendo, eu vou contar. E tudo que está acontecendo aqui, eu vou compartilhar, porque se a gente estava vivendo isso, tem mais gente vivendo. Não é possível que eu sou a única escolhida, né? Sou a única que vai ter isso, né? Com a minha família. Tem mais gente passando por essa situação. E aí comecei a colocar
e compartilhava dia a dia, compartilhava dificuldades. Nunca expus a minha filha com imagens, com uma crise de desregulação emocional, nunca. Sempre respeitei, Maria Fernanda. Importante demais também isso, gente. Porque assim, a gente tá numa fase, o Instagram ele tá passando por diversas fases, né? O Fernando do Autismo BR, um beijo para você, Fê. Ele fez aí uma retrospectiva da história do Instagram e da neurodiversidade que eu achei fantástica. E hoje a gente está vivendo, infelizmente, uma fase em troca de like. Então, assim, você está colocando criança tendo crise em troca de like, porque dá engajamento, porque dá curtida, porque as pessoas repostam, né? E a gente, antes de começar, nós fomos extremamente respeitosas, porque a Mafê está aqui conosco, uma linda, uma riqueza mesmo. Acabei de dizer isso para a mãe dela e a gente perguntou se a gente poderia falar da história dela, que inspirou o teu Insta, porque nós precisamos ter esse respeito. E não é porque ela já tem 18 anos, né? Mas eu acho que a gente precisa ter um respeito ainda maior quando tem só 2 anos. Exatamente. Ele não tá escolhendo estar ali na frente da câmera. Ele não tá escolhendo 200, 300 mil pessoas ver ele almoçar, ver ele tomar banho, ver ele tendo uma crise. Né? Então a gente precisa ter esse raciocínio. Eu não estou apontando, nem estou julgando, mas eu acho que tudo que a gente traz para a luz da consciência e a gente pode refletir, a gente pode tomar decisões melhores. Exatamente. Né? Conta até 3. Sabe a regrinha do 3, né? Pensa 5 minutinhos, devo postar ou não? Porque aí a gente cai num vídeo bem recente, que é o vídeo do Felca, e que mostra uma rede, né, de violência, de exposição e de palavra que eu ainda nem vou usar aqui, porque senão o Insta corta um pouco a gente, derruba o YouTube, mas vocês sabem do que eu tô falando, né? Exatamente, exatamente. Acho que o respeito começa por esse lugar, né? E mesmo quando eu comecei esse Insta, Lu, eu fui muito cuidadosa, sabe? Ela era pequena ainda, ela tinha acho que uns 9, 10 anos, e eu falava assim pra ela, filha, eu vou postar isso, tudo bem? Olha, eu vou falar de uma situação, mas eu não vou te mostrar. Eu sempre respeitei. Tinha dia que eu ia pro Insta chorar, né? E eu falava assim, olha, foi muito difícil pra mim. E aí eu recebia muita gente, mas o que você tá falando? Isso daí, olha, isso daí é um bom corretivo, né? A modo da sociedade antiga vai resolver, porque você é mole. E aí eu sempre ouvia, lia e falava, não, essa dor não é minha. Esse desejo não é meu, né? Esse desejo é dessa pessoa e isso não me pertence, não me define como mãe. Até dentro da minha casa mesmo foi difícil para muitos familiares entenderem o jeito que eu havia escolhido lidar com os desafios da maternidade, porque foram muitos, né? Eu falo que quando a gente se apropria da neurodiversidade e entende que tá muito mais na gente do que no outro, essa transformação, as pessoas acham que é aquela verdadeira história do Pinterest, né? Que você tem um banheiro feio, com azulejo velho, todo quebrado, todo destruído, e você tem um banheiro bonito do lado. Você fala, eu quero esse banheiro, o meu banheiro é aqui, mas eu quero esse. Aí você pisca, né? Você olha e pisca e transformou. E com a neurodiversidade, com a orientação parental, com a modificação dessa maneira de se relacionar como pais conscientes dentro da neurodiversidade, tem um percurso. E esse percurso leva muito tempo. Só que ninguém quer o percurso, eles querem as pontas. Ninguém quer entender o processo. E isso acontece dentro da clínica também, tá, Andréia? Esse é assim, um dos maiores desafios que a gente tem. Então, eu tenho toda uma equipe mobilizada para fazer os pais entenderem que existe um processo. Que eu não consigo pôr uma criança escrevendo, lendo, antes dela aprender a sentar, a se concentrar, a compartilhar a atenção, a ter intenção comunicativa, a entender grafema, fonema. É um processo. A mesma coisa que você vive e tenta passar para essas famílias e encontrou uma maneira, né, Andréia, um método de passar para essas famílias. Você até falou agora há pouco, né, que a Mafê tem 18 anos e tem TOD. E é uma coisa que eu gosto de falar, eu tenho um pouco de cuidado, né, para falar isso, porque nós fizemos uma avaliação neuropsicológica com ela aos 5
5, depois aos 8. E aí, eles haviam me pedido uma avaliação em 2 anos. Eu falei, eu não vou fazer uma avaliação em 2 anos. Eu vou trabalhar. E aí, eu montei uma equipe multidisciplinar. Então, minha filha tinha fono, neuropsicóloga. Olha, dança é bom, vamos dançar. Teatro é bom porque desenvolve não sei o quê, vai fazer teatro. Vamos procurar não sei o quê. Grupo de escoteiro, vai pro grupo de escoteiro porque vai fazer não sei o quê. E eu fui me transformando e fui fazendo muito trabalho e fui estudando. Eu falo, né, com a terapeuta dela, qual é o objetivo terapêutico que a gente vai trabalhar? Olha, eu tô com essa dinâmica. Tá bem difícil essa situação, esse comportamento aqui tá muito difícil de eu mudar. Me ajuda. Ela fazia o trabalho uma vez por semana e eu tinha a responsabilidade, né? Eu coloquei isso como responsabilidade de perpetuar tudo que ela fazia nos 50 minutos, 1 hora, uma vez por semana, ao longo do restante da semana. Todos os dias. Então era assim, eu mandava foto, eu tirava, eu filmava. Olha, tá legal, tô fazendo certo, é assim, é assado, tá bom. Isso, vamos. O ano passado nós fizemos a avaliação neuropsicológica da Maria Fernanda novamente. A terceira, então, uma reavaliação. E ela não pontuou em nada para TOD. Ela teve remissão do TOD. Então hoje Maria Fernanda não tem TOD. Hoje a gente conseguiu, depois de muito esforço, porque o comportamento era muito desorganizado, nós levamos da segunda avaliação com 8 para 16, 8 anos. 8 anos de processo. Nesse processo, porque desde os Fora 4 começou, né? O comportamento era muito desafiador, que a gente não conseguia olhar tanto para as questões acadêmicas e para outros focos, né, necessários de serem investigados, porque o comportamento era difícil. Ela teve a remissão do TOD, nós identificamos um TDAH do nível desatento, não é combinado, e uma deficiência intelectual leve, que tem um comprometimento de 30%. É incapacidade? Não é incapacidade. É uma maneira diferente de aprender num outro ritmo, com outros aspectos, com outros aportes. Mas é ela. Então, não tem. Eu falo que a minha filha é a pessoa mais empática que eu conheço. Uhum. Porque ela tem, assim, a gente desenvolveu tanta habilidade nela. Foi um trabalho tão intenso. Ela tá até com excesso de empatia. Nossa senhora, hoje de manhã ela estava me contando uma história da amiga, da melhor amiga, que não sei o quê, e como ela falou, e eu falei, só não posso chorar, porque, né? Então, eu confesso que como psicóloga, a gente, né, tem um olhar ali diferenciado, até na maneira de você falar oi pra pessoa, né? E eu achei ela tão docinho de corpo, que eu ia perguntar assim, mas onde tá nem o TOD dela? prestando atenção ali, né, ela Dona tá Maria? no celular, porque ela deve estar falando com algum contatinho. Com amiga, né? Amiga, não é contatinho? Uma ela com o dedinho assim. Mas ela é muito docinha mesmo.